Ok, queridos, estamos aí para a nossa aula de ciências. Eu sou a professora Sara Arinana e hoje a gente vai ter um assunto muito interessante. Vamos dar uma olhada aí. Vamos falar sobre máquinas simples. Nessa nossa nova unidade, a gente vai falar sobre alguns conceitos de física, né? E aí, no nosso detalhamento, princípios e conceitos mecânicos aplicados nas alavancas, roldanas e gangorra. Então, anote, são vários conceitos e aí é importante que você anote, tá bom? Fique ligado aí na nossa aula e aí depois a gente vai comentar mais um pouquinho. Vamos lá! Então, trabalhando os conceitos de máquinas simples, nós vamos identificar algumas que nós já conhecemos e possuímos em casa. Vamos à nossa primeira cartela? Princípios e conceitos. A gente vai falar, entrando nessa aula de hoje, nós vamos começar a falar da física, de conceitos de física. E vamos começar pela mecânica. A mecânica é o ramo da física responsável pelo estudo do movimento. Cinemática é a área da mecânica que estuda o movimento dos corpos sem levar em conta as causas desse movimento. A dinâmica estuda as causas que deram origem a algum movimento. E a cinemática é a área da mecânica que estuda o movimento dos corpos sem levar em conta as causas desse movimento. Dinâmica estuda as causas que deram origem a algum movimento e a estática estuda as condições de equilíbrio entre os corpos. Então, observem aí as imagens. Essas imagens fazem referência ao estudo da parte da estática na mecânica, que são conceitos de física. Vamos continuar na nossa próxima cartela? Esses estudos de movimentos é um estudo de extrema importância com inúmeras aplicações cotidianas. As leis de Newton são largamente utilizadas para esse estudo do movimento. E eu trouxe um vídeo que vai falar rapidamente sobre as leis de Newton. Fiquem atentos, prestem bastante atenção. Começa com o nascimento de um físico que todo mundo conhece, Isaac Newton. Newton foi um físico, astrônomo, alquimista, filósofo natural e teólogo, mas tem sua história marcada pela sua contribuição na matemática e na física. Newton publicou uma obra em 1687 chamado Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Nesse livro, Newton pôde descrever o mundo natural através da matemática e propôs nele o que nós conhecemos hoje como as leis de Newton. As 3 leis de Newton são a base da mecânica clássica, mecânica que utilizamos até hoje para a solução de problemas e que também foi a base da evolução dos estudos em outros ramos da física. Entendeu o contexto? Ótimo! Agora, vamos entender as 3 leis separadamente. Vamos começar com a primeira lei de Newton. O enunciado da primeira lei diz que todo corpo que está em movimento ou repouso tende a permanecer nesse estado, a menos que as forças externas sejam aplicadas sobre ele. De forma resumida, pense que se o objeto estivesse andando ou parado. Ele vai mudar seu comportamento se aplicarmos uma força nele. Falando de forma matemática, podemos descrever isso da seguinte forma. Nessa forma que está apresentada, FR significa força resultante. A força resultante é a soma de todas as forças presentes naquele corpo. Lembre-se também que essa setinha na cabeça da letra é um indicador que essa grandeza é uma grandeza vetorial. Agora, vamos para a segunda lei. O enunciado da segunda lei diz que a força resultante aplicada em um corpo pode ser descrita como produto entre a massa e a aceleração daquele corpo.
Ok, tenta entender desse jeito porque ele parece só difícil, mas vamos tentar simplificar ele. Então, nós teríamos força igual a massa vezes a aceleração. A unidade de medida que utilizamos para medir força é o Newton. Para você ter certeza que vai fazer tudo certinho, vamos separar as unidades que você precisa ficar de olho. Sua força tem que estar em Newton, sua massa em quilograma, sua aceleração em metro por segundo ao quadrado. Por fim, temos aqui a terceira lei de Newton. O enunciado da terceira lei diz que para toda força de ação exige uma força de reação de mesma direção, mesmo módulo, mas sentido oposto. Assim, você está pronto para poder começar seus estudos na mecânica e se tornar um mestre da cinemática e da dinâmica. Muito bem, as leis de Newton, elas são as leis que dão diretrizes para o estudo da mecânica. A gente viu que a mecânica ela se subdivide aí em dinâmica, cinemática e estática. E aí os conceitos que nós vamos estudar estão relacionados aí com a parte estática da física. E nós vamos começar falando das máquinas simples. Observem comigo na cartela. O termo máquinas simples é reservado a pequenos objetos ou instrumentos que facilitam a execução de diferentes afazeres do dia a dia. Uma alavanca, uma roldana, um plano inclinado são exemplos de máquinas simples. Então, as máquinas simples, elas são pequenos objetos, instrumentos que facilitam na execução de algumas afazeres do nosso dia a dia. Observem aí que a gente tem inúmeras ferramentas que são responsáveis aí por nos auxiliar em afazeres do dia a dia. Então, isso é o que a gente chama de máquinas simples. Ela constitui-se de a máquina simples alavanca é constituída e é utilizada. As alavancas são tipos de máquinas simples. Ela é utilizada para facilitar a execução de um trabalho e tem a capacidade de multiplicar a força aplicada sobre ela. Suas principais funções são elevar objetos pesados, recortar e movimentar. Então, entre as diversas máquinas simples que nós temos as alavancas, que têm como objetivo, como principal finalidade, elevar objetos pesados, recortar, movimentar. E nesse desenho você tem um exemplo de alavanca. O que é importante nessa imagem a gente descobrir, olha aqui, uma caixa, né, e está sendo feita uma alavanca, considerando um ponto de apoio para que possa fazer esse movimento. No ponto de apoio, você vai ter também outros tipos de forças, que é a potência, né, da força e a resistência. Então, você vai ter uma força potencial e uma força de resistência. Esses são os 3 pontos que caracterizam uma alavanca. A alavanca é constituída por esses 3 elementos. Vamos ver o que cada um significa. PA significa ponto de apoio, o ponto ao redor do qual a alavanca pode girar. FR significa força resistente, peso do objeto que se pretende movimentar. E FP significa força potente, exercida com o objetivo de mover o objeto. Então, sempre nas alavancas nós vamos ter um ponto de apoio, vamos ter uma força resistente e vamos ter uma força potente. Ela é constituída por esses 3 elementos e elas também têm diferenciação. Elas se diferenciam de acordo com esses pontos e essas forças aplicadas são movimentadas. Então, a partir de que o ponto de apoio muda ou a força de potência muda a sua localização, elas são classificadas. As alavancas são classificadas em 3 tipos. Olhem aí nessa nossa próxima cartela. As alavancas, elas podem ser interfixas, interresistentes e interpotentes. Observem aqui, ó, o que está em vermelho é o ponto de apoio. Observem como esse ponto de apoio se movimenta. Então, se o ponto de apoio se movimenta, também vai mudar a força de potência e a força de resistência. Então,
como isso se movimenta, você vai ter as classificações. Podem ser interfixas, podem ser interresistentes e podem ser interpotentes. Nós vamos estudar cada uma delas. Vamos às alavancas interfixas. Nas alavancas interfixas, o ponto de apoio fica entre o ponto onde se aplica a força potente e o ponto onde se encontra o peso do objeto que quer ser movido. São exemplos desse tipo de alavanca o alicate, a tesoura e a gangorra. A gangorra está aqui sendo mostrada nessa imagem, né? Você tem aqui, ó, um ponto de apoio no meio e uma hora um vai ser força resistente e outra hora um vai ser força de potência. Mas em uma tesoura, como exemplo da alavanca interfixa, a gente vai ter o ponto de apoio no meio. Vamos à nossa próxima cartela? Um ponto de apoio no meio. E você vai ter o quê? A força de potência, que é a força que você vai aplicar, né? Você vai ter aqui a força de potência, e aqui onde vai fazer o recorte, onde vai realizar o movimento, vai ser a força de resistência. Então, observem que você tem o ponto de apoio aqui, o ponto de apoio fica no meio, força de potência, força de resistência. Quando você tem esse tipo de organização na alavanca, a gente diz que ela é uma alavanca interfixa. Vamos a outro tipo de alavanca, que é a interresistente. A força resistente está entre o ponto de apoio e a força potente. Olha só como já muda, né? O que vai estar no meio é a força resistente. E o ponto de apoio vai ficar no meio entre o ponto de apoio e a força potente. Os exemplos desse tipo de alavanca são o quebra-nozes, o abridores de garrafa e o carrinho de mão. Então, são ferramentas, são máquinas simples que nós já conhecemos. Esse tipo de máquinas simples são alavancas do tipo interresistentes. Observem lá no carrinho de mão. Observem que a gente tem um ponto de apoio aqui e você vai ter a força resistente no meio, né? Que é o objeto que você quer mexer, que você quer movimentar, e aqui vai ser a força de potência, é onde vai precisar ser aplicada a força. Então, reparem que mudou, o ponto de apoio não está mais no meio, né? O que está no meio é a força de resistência. Então, quando essa força muda de local, muda também o tipo de alavanca. Vamos para o terceiro tipo de alavanca, que é a alavanca interpotente. Olha só a diferença na alavanca interpotente. O ponto de aplicação de força potente está localizado entre o ponto de apoio e o ponto onde atua a força do peso do corpo a ser movido. São exemplos desses tipos de alavanca a pinça e o cortador de unhas. Observem aí na nossa imagem que a gente tem o ponto de apoio já, né, em outro local, e você vai ter aqui no meio a força de apoio, né, a força de potência, que é onde você vai aplicar a força. E aqui é onde vai executar o trabalho, que é a força de resistência. Então, vocês observam que essas mudanças entre força, resistência, força de potência e ponto de apoio fazem diferenças nas alavancas. Então, o que a gente precisa saber até aqui é que as alavancas são tipos de máquinas simples, elas se diferenciam entre interfixas, interresistentes e interpotentes. Esses pontos de apoio, esses pontos essenciais, esses três elementos da alavanca, que são ponto de apoio, força de resistência e força de potência, elas se modificam a partir das alavancas, né? A partir do objeto, e a partir dessa mudança elas são classificadas entre esses tipos de alavanca.
Então, não esqueçam que pinça, tesoura, alicate são exemplos de máquinas simples, sim, chamadas alavancas. E existem outros tipos de máquinas simples que nós vamos conhecer, que são as roldanas ou polias. Em alguns livros chamam de polias. Então, máquinas simples roldanas são tipos de rodas que, devidamente associadas, podem fornecer uma configuração capaz de diminuir a força necessária para erguer um objeto. As roldanas, também chamadas de polia, são tipos de rodas utilizadas em máquinas para direcionar a força feita sobre determinados objetos por meio de fios, cordas ou cabos, de modo que seja possível desviar a trajetória ou até mesmo levantá-los. Eles são utilizados na construção civil, na composição de motores, aparelhos de academia, etc. Nós trouxemos alguns exemplos para vocês, observem aí na cartela. Isso é o que a gente chama de polia. Observem aqui, ó, que vocês com certeza já viram aí, são usados para levantar alguns pesos, para movimentar, para tirar às vezes do local que está e mover para o outro. Então as roldanas são esses exemplos, é um exemplo de máquinas simples. Aqui para tirar água do poço e muitas vezes na academia, para levantar os pesos, você consegue identificar roldanas e os cabos que fazem essas ligações, fazendo com que as pessoas consigam levantar um peso maior. E elas têm uma diferenciação entre roldanas fixas e roldanas soltas. Vamos acompanhar sobre roldanas fixas. Ela geralmente é utilizada para erguer objetos pesados e a força feita para tal tarefa corresponde exatamente ao peso do objeto elevado. Então, observem aí que na roldana fixa não tem a redução do peso do objeto que você está levantando. Então, a mesma força que você ia utilizar para levantar, por exemplo, 30 quilos, vai ser a mesma força que você vai utilizar se você usar uma roldana fixa. É o mesmo peso, não há redução. Mas existem também as roldanas móveis. Olha só, existe uma forma de associar roldanas de modo que a força necessária para elevar determinado objeto seja menor que o peso do referido corpo. Na imagem, a gente trouxe uma imagem para explicar o que esse conceito de roldanas móveis quer dizer. Na imagem, a roldana de número 1, verifiquem aí na nossa imagem, está presa no teto, né? Então, é o que a gente chama de roldana fixa, né? Está ali fixada em um ponto. É fixa e capaz de alterar a direção e o sentido da aplicação das forças. As roldanas 2, 3 e 4, que são denominadas móveis, porque estão fixadas entre elas, né? Estão acopladas entre si e o objeto levantado está preso à roldana 4. Observem aqui, está preso à roldana de número 4. Vamos continuar com a nossa cartela. Cada roldana solta reduz a ação da força do peso pela metade, de forma que o esforço necessário para elevar um determinado objeto seja menor. Enquanto na roldana fixa você não tem diferenciação no peso que você vai levantar, quando você coloca roldanas móveis, essa força que você vai fazer, ela diminui. E você tem uma força, gasta uma força menor e consegue mover o mesmo peso. A força-peso do objeto da figura anterior será dividida ao meio pela ação das polias 2, 3 e 4. Então, se eu tivesse uma única roldana ligando ao peso, eu teria que usar a mesma força que se eu carregasse
só o peso. Mas quando eu aplico as roldanas móveis, esse peso ele reduz. E aí você vai fazer uma força menor e vai conseguir carregar esse peso. Olha só na nossa próxima cartela. A partir desse raciocínio, concluímos que a força executada para erguer um determinado objeto por meio de um sistema de polias dependerá do número de roldanas soltas, como demonstrado na seguinte equação. Olhem só, fiquem atentos que a gente tem uma fórmula para calcular essa força, né? O quanto é reduzida a força com o número de roldanas móveis. Então, a gente tem o F, que é a força necessária para que um determinado objeto seja erguido. Tem o P, que significa o peso do objeto. E N, e 2N, onde N significa o número de espirais soltas que compõem o sistema, né? O número de polias. Então, observem aqui que nesse exemplo, quantas polias soltas a gente tem? Tem 1, 2, 3. Temos 3 polias soltas. 3 polias soltas. Aqui a gente usa 2N e vai substituir esse N pelo número de polias soltas. E esse número 2 ele vai ser elevado à potência. Então, se são 3, a gente já sabe que a gente vai repetir para multiplicar essa base, que é o 2, 3 vezes. Então, eu teria aqui como 2 vezes 2 vezes 2. Esse seria o cálculo que eu iria fazer em um sistema para calcular o quanto esse peso estava sendo reduzido. Vamos à nossa próxima cartela. Vamos ver uma aplicação. Vejamos a aplicação no exemplo. Olha só, a gente tem a nossa fórmula aqui, né? A força, o peso, e aqui a gente tem o número de roldanas, né? 2 elevado à potência, o número de roldanas. Então, a gente tem quantas roldanas móveis? 3. 1, 2, 3. Eu vou substituir aqui na minha fórmula. Então, se eu tenho, repetindo aqui, 2 vezes 2 vezes 2, eu vou ter 8. Calculei aqui nessa aplicação que é 8. A força necessária para levar o objeto será 8 vezes menor que seu peso. Então, dependendo do quanto será o peso, se eu aplicar essa fórmula, eu sei quanto é que ele vai ser diminuído. Vamos aí na próxima cartela. Temos um exemplo. Se o peso do caixote fosse de 160 quilos, vamos imaginar que aqui, ó, esse caixote pesasse 160 quilos. Eu vou ter o quê? Reparem lá que a gente tinha a fórmula, né? Que era a força igual ao peso, né? E 2 elevado à potência do número de roldanas, que era o N. A gente calculou, como tem 3 roldanas, que vai ser 8, né? Que é igual a 8. Então, você vai ter a força, que é igual a 160 dividido por 8, que vai dar 20. Observe aqui, ó. É a mesma coisa que está aqui. Se nós substituiremos o valor na fórmula, então você vai ter o peso 180 dividido por 8, que vai ser igual a 20. A força aplicada para erguer o objeto correspondente ao peso de um objeto de apenas 20 quilos. Então, reparem que o que pesava 160 quilos, com o sistema de roldanas, você vai ter uma força como se você estivesse carregando um objeto de 20 quilos. Então, no sistema de roldanas, enquanto mais roldanas você colocar, mais você vai reduzir o peso do que você quer carregar.
Não esqueçam, as roldanas são exemplos de máquinas simples. E temos outro exemplo que é o plano inclinado. O plano inclinado também é um exemplo de máquinas simples. Observem aí o conceito comigo. Vamos na cartela. O plano inclinado é uma máquina simples muito antiga, que consiste em utilizar a inclinação de um local para facilitar o erguimento ou abaixamento de objetos pesados, como uma rampa de garagem pela qual sobe um carro, ou uma rampa de acesso pela qual desce uma pessoa deficiente. Então, a rampa, ela forma um plano inclinado e essa formação a gente diz tem como máquina simples. É um exemplo, o plano inclinado, e a rampa é um plano inclinado. O que ocorre é que a inclinação diminui a intensidade da força necessária para erguer o corpo com o aumento da distância percorrida. Então, a rampa, ela facilita o esforço, facilita o trabalho que será realizado. Por isso, é uma máquina simples. E tem outros exemplos de plano inclinado que nós temos no nosso dia a dia. Além de rampas, que com certeza vocês já passaram por algumas, né? Em alguns locais você vai ter escada e vai ter a rampa, até para pessoas que possuem dificuldade de acesso, né? Então, elas utilizam a rampa. E é um tipo de máquina simples, né? É um tipo lá do nosso dia a dia que você já consegue identificar aí, que é a rampa, um exemplo de máquinas simples. Mas tem outros exemplos, como por exemplo, como o machado. Olha só, cunha ou machado, do ponto de vista da lâmina, percebemos que que o formato é o encontro de dois planos inclinados. Então, observem aqui a lâmina do machado, né? Em outros locais é conhecido como cunha. Da partir da lâmina, você vai ter como se fosse um plano inclinado. Você tem um plano inclinado, como se fosse a junção de dois planos inclinados. Você vai ter aqui, ó, um plano inclinado, né? Como se fosse a junção de dois planos inclinados. Por isso, isso aqui é um exemplo de plano inclinado e também de máquina simples. O machado é um plano inclinado, que é um exemplo de máquinas simples. Temos também outro exemplo de plano inclinado, que é muito comum, com certeza vocês já viram, que é o parafuso. Ele é formado por um plano inclinado, disposto em hélice na superfície de um cilindro. Observem aqui por que é considerado o parafuso como uma máquina simples, do tipo plano inclinado. Reparem aqui no lápis, olha, como se a gente tivesse uma folha com esse recorte, que está aqui do lado de um de vocês. E aí eu começasse a rodar o lápis. Reparem só como ele fica disposto igual a um parafuso. É como se fosse um plano inclinado que vai ser disposto em forma, né, de hélice, vai cobrir esse lápis. Então, ele é um exemplo de plano inclinado, o parafuso. E observem aqui, ó, é o mesmo conceito. Por isso, o parafuso, ele é formado por um plano inclinado e aí também é considerado uma máquina simples. Nesta aula, nós vimos aí sobre conceitos de máquinas simples, falamos de alavancas e suas classificações, falamos também de roldanas fixas e móveis e falamos também de plano inclinado. A sua aula continua no próximo vídeo.